porque quero começar a introduzir outras coisas. Eu, de alguma maneira, sempre olhei para o mundo de forma inconsciente, talvez, obviamente, por estar muito ligado aos jogos, a criar níveis. Eu lembro que ia para a escola e cada marcador daquilo, antigamente, não sei como é que é agora, onde o esgoto saía para a rua, aquilo para mim era etapas. Eu contava as etapas até chegar à escola. Eu olhava para as pessoas, para os vários atributos das pessoas e atribuía números, 9, 10. Como, por exemplo, se eu visse este senhor, eu dizia inteligência 10. Se eu visse esta paisagem, eu dizia beleza 10, obviamente. Quando vi esta fotografia, credibilidade 0, obviamente também. E no fundo, sempre partilhei a opinião deste senhor, de alguma maneira. Não sou um refilão, mas digamos que sou um eterno descontente e ando sempre à procura de coisas melhores. Realmente a realidade é o pior jogo que já foi inventado. Ainda por cima, quem inventou este jogo não se deu ao trabalho de criar um livro de regras, o que é extremamente desconcertante. E ninguém nos explica durante o percurso também. Bom, aqui meto uma piada geek, porque o senhor está a utilizar o Windows e não o Linux, mas pronto, realmente concordo bastante com isto. E então quero chegar, portanto, como eu disse, esta é a primeira parte teórica, e quero-vos falar um pouco de ferramentas que eu uso, já dá uns tempos para cá, e depois já volto novamente à minha parte profissional. Esta, digamos que é a minha ferramenta principal hoje em dia, que é a gamification. Ora, o que é a gamification? Quero começar por dizer o que é que ela não é. A gamification não é um jogo. Gamification é isto. Eu vou aplicar coisas dos jogos na vida real. Nos serviços, nos produtos, nas pessoas, na sociedade, nas instituições, onde eu quiser. Eu já vou falar, obviamente, com mais detalhe. Eu só acho que a esta definição vai ser preciso acrescentar mais qualquer coisa, que é o objetivo da gamification. Motivar os utilizadores e criar novos comportamentos. Ora, a gamification, de onde é que ela vem, a gamification? Vem, sobretudo, do marketing. O marketing, sempre à procura de novas coisas, sempre à procura do que funciona, para poder, de alguma maneira, passar melhor a mensagem da instituição, da empresa, para quem se trabalha. E então, o que é que funciona? Eu estou a imaginar uma reunião algum dia entre indivíduos do marketing. Pá, o que é que está a dar? Pá, jogos está a dar. E então, ok, então vamos lá ver. Jogos está a dar. Porquê? Porquê que os jogos... Como é que eles chegaram à conclusão, primeiro, que os jogos funcionam? Eu quero rapidamente só mostrar-vos algumas coisas. Existe este jogo, chamado World of Warcraft. Perdão. Que tem mais de 50 bilhões de horas jogadas. Existe esta plataforma, que se chama Facebook. Deve ter aproximadamente 1 bilhão de utilizadores. Não sei se eles já passaram a marca. Dos quais 60% jogam. Temos isto. Muito seguramente estará no bolso de quase todos. Temos mais de 1 bilhão de smartphones instalados. 64% desses utilizadores jogam todos os dias, pelo menos uma vez. Mas isto não chegava ao marketing, ok? Isto são dados, são analíticos, mas temos que ir mais longe. Isto pode ser um trend, isto pode ser passageiro, isto pode ser uma moda, se bem que já anda cá há muitos anos. Então, eles quiseram também perguntar à ciência, ok, existem dados, existem números que os jogos funcionam. Ciência, diz-me tu, porquê é que os jogos funcionam? E a ciência tenta responder. Temos aqui este senhor. Este senhor tem várias coisas curiosas. A primeira é que consegue ter um nome de família com 10 consoantes. Um tem 4 vogais, para nos salvar, tem um Y, mas continua impronunciável. Portanto, vamos lhe chamar Miali, que é muito mais simpático, em vez de estarmos a insultar o senhor
na língua dele. A segunda coisa muito interessante que ele tem é um dos precursores da psicologia positiva e tem um projeto de fundo de vida que é tentar explicar porque é que as pessoas são felizes. No fundo, encontrar a fórmula para a felicidade. O Flow é a obra onde, no fundo, é a obra mais avançada no percurso dele, onde, no fundo, ele explica melhor toda a sua teoria. O que é que ele fez? Passou toda a sua vida, e deve passar, muito provavelmente, a procurar casos de pessoas que são felizes. E que são pessoas felizes, que o livro tem casos fantásticos de um homem que trabalhou durante 30 anos a apertar o mesmo conjunto de 12 parafusos. E era felicíssimo no trabalho. Acordava todos os dias, super motivado para ir para o trabalho. Foi essa a vida dele. Claro que também encontrou intelectuais que tiveram esse mesmo prazer na escrita, na leitura. Claro que encontrou atletas que revelaram esse mesmo prazer no desporto. No fundo, ele tentou descobrir a fórmula da felicidade. E porquê? Também foi um fato muito marcante. Ele tem que sair da Hungria, o país natal dele, numa altura da Segunda Guerra Mundial, onde a Hungria era detestada por toda a gente, era detestada pelos aliados porque de alguma maneira não tinham feito face como deve ser aos alemães, era detestada pelos alemães porque não era alemã. E então ele tem que fugir, ele consegue fugir, ele está no cais a fugir, ele, a mãe, o pai já tinha conseguido fugir e um tio é morto pelas tropas alemãs na estação, e ele, criança de 8 anos, ele diz: isto não é possível, a vida não pode ser tão estúpida como isto, tem que haver uma fórmula da felicidade e tem que haver uma maneira de sermos todos felizes. Ele ainda não conseguiu essa universalidade, certamente, mas avançou bastante na tal psicologia positiva e nesta teoria do flow. Ora, o que é o flow? O flow é um local mágico onde nos encontramos, infelizmente, muito raramente, mas que se situa entre duas forças enormes: a ansiedade e o aborrecimento. Ora, é exatamente nós, como game designers, como designers de experiência, é aqui, obviamente, que nós tentamos manter os nossos utilizadores o máximo tempo. E, obviamente, também que é aqui que as pessoas querem estar a maior parte do tempo. E o que é o flow? Esta é a descrição daquilo que as pessoas dizem, mais uma vez transversalmente, sobre este estado de flow. As pessoas, quando estão em flow, sentem que têm um equilíbrio entre o desafio que lhes é proposto e a capacidade que eles têm de vencer esse desafio. O exemplo é muito simples. Imaginemos um jogo de ténis. Eu estou a jogar contra o Roger Federer. Eu vou estar completamente aqui. Não vou apanhar uma bola. Mesmo os meus serviços vão ser altamente inúteis. Ora, se eu jogar e ele do outro lado, obviamente que ele aborrece e diz-me: o que é que este gajo está aqui a fazer à minha frente? Que mal é que eu fiz? Portanto, as pessoas que estão nesse estado de flow estão neste permanente estímulo, neste perfeito equilíbrio entre desafio e capacidade. Existe no flow uma importante fusão entre a ação e a percepção, que é exatamente o contrário daquilo que nos acontece a ver televisão, onde não podemos fazer nada, somos meros receptores, apenas os nossos sentidos conseguem captar o que se passa. Isto pode ser, de alguma maneira, claro que é muito óbvio o que é a ação-percepção. É um jogo. Eu participo. Eu não só estou a absorver aquilo que é informado, mas eu participo. No fundo, se quisermos levar a metáfora mais longe, a internet, navegar na internet, é exatamente uma fusão perfeita de ação em percepção. Que eu não só assimilo tudo aquilo que me é proposto, mas consigo criar, partilhar, dar a minha opinião e transformar aquilo que já existe. As pessoas em flow sentem que o feedback em relação à atividade que estão a praticar é sempre claro e imediato. E isso, obviamente, que é altamente reconfortante e que nos dá vontade de avançar. O exemplo aqui mais básico é a leitura.
aquelas pessoas que se encontram realmente em estado de flow na leitura, é porque estão a ler um livro agradável, em que o escritor é claro e as ideias não são confusas. É inequívoco. Todas as pessoas revelam uma extrema concentração no desempenho, onde esquecem completamente tudo o que as rodeia e estão completamente embrenhadas na atividade. Existe o paradoxo do controle. Sim, senhor, as pessoas controlam a atividade, mas estão de tal maneira dentro da atividade que quase não têm força de vontade suficiente para sair em qualquer altura. E este é que é o paradoxo do controle. Existe uma transformação do tempo. Passa a correr. O quê? 3 horas? Pensava que estava aqui há 10 minutos. E existe uma perca de noção do ego. Isto assume várias formas. Mesmo as necessidades mais básicas, ir à casa de banho, comer, beber, pode ser esquecido durante estes momentos de flow. Um caso típico no jogo é quando há a projeção do jogador no avatar, naquele personagem que está a desempenhar, em que pessoas ficam realmente... Esquecem que são eles, esquecem que são... Por exemplo, no jogo online, e para pessoas aqui que jogam online isto é muito típico, um miúdo de 10 anos, de 15 quilos, está a jogar connosco e é capaz de nos insultar. Ele, na rua, não vai olhar para um tipo de 100 quilos e insultá-lo. Portanto, eles perdem completamente a noção daquilo que são com a projeção daquilo que estão a fazer na atividade. E é uma experiência autotélica. O que é que isto quer dizer? Em que a atividade ganha interesse por ela própria. Fica autónoma. Não entra, não é, de maneira nenhuma, não há motivação extrínseca que me faça voltar àquela atividade. É a atividade por ela própria que me vai fazer querer repeti-la, repeti-la e repeti-la. É uma motivação intrínseca a 100%. E são, no fundo, estes 18 estados, digamos, que caracterizam quem se encontra no flow. Não se ficou por aqui. Era preciso ir mais longe, obviamente, e perceber, então, mas o que é que se passa na nossa cabeça? E aqui voltamos aos jogos. Claro que quando lemos a descrição, principalmente aqueles que são jogadores, quando lemos a descrição do Miali, quase que nos dá a sensação de lhe perguntar no fim, então, mas que jogo é que tu andas a jogar? Porque realmente aquilo é o que sentimos quando estamos a jogar. Todos aqueles estados são permanentes e são duradouros. Ainda por cima não é uma questão que passa em 30 segundos. Podem durar as horas que tivermos nessa atividade. Quero-vos apresentar aquela que é a principal responsável disto tudo, que é a dopamina. A dopamina é uma molécula que é comunicadora entre os neurões. É uma molécula ligada ao prazer, que é segregada no nosso cérebro sempre que algo de positivo acontece. A dopamina tem extrema importância nestes fatores, no controle motor, na motivação, na excitação, no processo cognitivo e no papel da recompensa. Em menor escala, também na lactação e na gratificação sexual. Uma explicação muito básica da maneira como o nosso cérebro funciona. Existem 2 neurões, receptores desta dopamina, que querem estabelecer contacto um com o outro. Ora, as descargas consecutivas desta dopamina vai fazer crescer essa aproximação, essa ligação, essa ramificação, até ao momento em que os 2 neurónios estão ligados e aquela atividade foi validada. Obviamente que isto funciona no campo do reforço positivo como do reforço negativo. Os castigos têm exatamente o mesmo efeito. Eu sou castigado, vou construir uma conotação negativa em relação a esta atividade, porque esta atividade não é boa. Porque não vamos sequer meter em causa o castigo ou não, a atividade não é boa. A escola não é boa porque eu levo reguadas, felizmente já não é o caso hoje em dia. Portanto, a criança vai estabelecer uma ligação neuronal negativa.
Sem surpresa, é exatamente isto que fazem os jogos, especialmente os jogos Facebook. O jogo Facebook veio transformar o panorama dos jogos, onde quase pela primeira vez apareceram jogos onde não se pode perder. É impossível perder. Portanto, qualquer ação que façamos com feedback imediato, feedback positivo, vai fortalecer estes tais disparos de dopamina e vai reforçar o interesse de continuar nesta atividade. Claro que, na minha opinião, os jogos deviam começar a ter esta etiqueta para explicar às pessoas que correm o risco de se divertir bastante com aquela atividade e de gostarem e de quererem voltar. No fundo, a gamification hoje em dia, eu vou já passar a mostrar-vos alguns exemplos da aplicação no mundo de todos os dias. Ela destina-se exatamente a tornar mais agradável tudo aquilo que são coisas difíceis, chatas. E porquê? Porque estamos a falar a linguagem que as pessoas de hoje em dia precisam de ouvir. Estamos a falar, estamos a metê-los no flow, estamos a gratificá-los, estamos-lhes a dar feedback. Queria-vos mostrar realmente da maneira como o jogo pode entrar na vida, como o fun, como nós vemos que é recorrente, pode realmente mudar os comportamentos. Há uma coisa extremamente importante que é recorrente em todos. Todas aquelas situações, todos aqueles problemas, são coisas que toda a gente sabe já que deve fazer. A informação existe. Só que, por alguma razão, razões também que vamos ver em seguida, não se faz. Então, quando se mete umas pitadas do jogo na equação, a coisa resolve-se, as pessoas aderem. E vocês viram também que quase todos os eventos se tornam rapidamente sociais, o que cria realmente aquilo que se chama a pressão social positiva, em que todas as pessoas têm vontade de imitar os gestos dos outros. E quando há realmente, a todos eles há uma recompensa inerente, uma recompensa que é imediata, e é isso que é o papel realmente importante da gamification em tudo. O desafio de hoje, um dos desafios de hoje é realmente refletir sobre tudo isto que estamos a ver e ver como é que isto pode transformar as nossas causas, a nossa vida, a nossa empresa, a nossa escola, a nossa cidade, a utilizar estas técnicas. Esta primeira parte, como eu disse, é mais teórica. Foi uma parte onde eu quis falar sobre os princípios da gamification, quis mostrar a aplicação da gamification. Proponho agora, se vocês tiverem perguntas, se tiverem comentários, que se fale um bocado, que me coloquem perguntas sobre seja lá o que for daquilo que eu apresentei, e depois então fazemos uma pausa e passamos para a segunda parte, onde vamos falar das ferramentas.